E o papo de agora vai ser sobre adenite equina, vulgarmente chamada de garrotilho, uma doença bastante disseminada, bastante conhecida aqui no Brasil, de elevada importância, né? Se não for tratada, se não for diagnosticada e tratada de forma adequada. Então, é uma doença que provoca muito prejuízo para o criador e também prejuízo para finalidade da criação daquele animal. Normalmente os equídeos eles são criados ou para o esporte ou para o trabalho, né? Então um animal com complicações respiratórias acaba dando prejuízo para a sua finalidade de existência, para a sua finalidade de trabalho. Né? É uma doença já conhecida há muito tempo. Então, é uma doença que ela é disseminada em todo o globo terrestre, então já tem descrições dela já há muito tempo, desde os anos 1200, e com o avanço da tecnologia, a gente viu a identificação do agente patogênico a partir de 1873. Então, a gente vai caracterizar o garrotilho, a adenite, como uma doença contagiosa, aguda, caracterizada por inflamação mucopurulenta do trato respiratório superior dos equídeos. Né? Então, é uma doença transmissível de forma direta entre os animais ou de forma indireta, através da contaminação ambiental. Ela é provocada pelo Streptococcus equi, subespécie equi. É uma doença, é uma bactéria que ela comumente está presente no trato respiratório dos equídeos, mas isso é até uma informação meio controversa. Existe uma corrente que diz que essa bactéria ela não é normal do trato respiratório, que ela realmente é transmitida entre portadores, né? É uma doença de evolução febril, então a reação inflamatória decorrente da reação do organismo frente à infecção pela bactéria, uma das consequências é a hipertermia, uma das consequências é o processo febril decorrente dessa reação inflamatória. Então a gente vai observar a inflamação das mucosas do trato respiratório superior. Normalmente, quando a gente observar uma evolução muito aguda, sem diagnóstico e sem o tratamento, né, uma das complicações é justamente a invasão dessa bactéria no pulmão e um processo pneumônico que pode provocar a morte do animal. E muitas vezes uma das complicações também dessa doença é a linfadenite. É um processo inflamatório, né, com produção de pus intensa nos linfonodos, principalmente naqueles que drenam a cabeça. Mas a gente vai ver que uma das complicações da infecção pelo Strepto equi é a possível generalização, né? A bacteremia. E aí a gente vai observar vários focos infecciosos em outros linfonodos e vários focos infecciosos disseminados por outros órgãos. Né? Então a gente tem aí diferentes nomes, né? Adenite streptocócica, o garrotilho, em inglês strangles, e a papera de los equídeos, que são os nomes mais comuns, são os nomes quando a gente precisa fazer uma revisão bibliográfica, né? O inglês, o espanhol são as línguas, né, mais acessíveis para a gente, mas temos aí francês, latim, alemão, a possibilidade grande de busca hoje na internet. Né? Então, caracterizando a gente, é um Streptococcus equi, é uma bactéria gram-positiva do grupo C de Lansfield, que vai diferenciar os estreptos dos estáfilos. Né? Então,
ele pode crescer tanto em ambiente aeróbio quanto anaeróbio, né, e tem as suas características de crescimento e suas características de reação química, que justamente vão ser utilizadas para fazer a sua classificação e a sua identificação num laboratório, quando do isolamento de amostras, né? Então, essas bactérias estão presentes tanto no corrimento nasal quanto no pus dos abscessos, né, nesse processo de linfadenopatia. Né? Então, só para exemplificar aqui, que são as bactérias em formato, né, de cocos, organizadas, né, na forma de cocos, e que a gente vai conseguir fazer esse tipo de observação na microscopia. Então, ela afeta os equídeos, principalmente animais de 2 meses a 5 anos, animais jovens. Pode afetar animais de qualquer idade, mas principalmente os animais jovens, né? Então, na grande maioria, a gente vai observar os animais, né, os potros e os animais de sobreano, aqueles animais já desmamados, né? Então, os animais jovens que a gente ainda não vai caracterizar como adultos. Então, à medida que esses animais eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, eles vão adquirindo uma certa resistência à presença dessa bactéria, mas isso não significa que os adultos também não adoeçam por ela. A gente tem que entender que cada animal está num estado imunitário diferente e alguns animais adultos que possam estar com estresse fisiológico, estresse imunológico, por alterações de clima, alterações de alimentação, falta de alimentação, doenças concomitantes, né? Então, esses animais vão estar suscetíveis também à invasão pelo Streptoeco, né? Já que se a gente considerar que essa bactéria é uma bactéria presente na microbiota do trato respiratório superior, então a gente vai considerar ela como uma oportunista. Baixando a imunidade, ela acaba se manifestando, se desenvolvendo e colonizando o trato respiratório de forma exagerada, né? E essa forma exagerada vai provocar o comprometimento tecidual local, provocando a doença, né? As lesões, os sinais e a caracterização de toda a doença. Então a gente pode observar essa doença de duas formas, ou de ocorrência individual, isolada, quando um animal apresenta uma baixa imunidade, ele acaba apresentando a doença. Ou pode acontecer na forma de surtos, como, por exemplo, na passagem de uma frente fria, na passagem de um período chuvoso, a alteração na imunidade dos animais, a alteração das características, né, daquele microclima local, vai provocar um estresse fisiológico nos animais, o que vai deixar esses animais suscetíveis ao desenvolvimento da bactéria, né? Então, a gente vai considerar uma doença de alta morbidade, muitos animais, então, nos surtos, muitos animais, aqueles animais suscetíveis, dentro daqueles grupos, né, mais suscetíveis, a gente vai observar uma grande ocorrência nesses animais e a mortalidade dessa doença é baixa. Normalmente são aqueles animais não diagnosticados, não tratados, e cuja doença ela avança para um estado pneumônico ou outras complicações, né? A gente vai ver outras complicações da generalização dessa bactéria pelo sangue e pelos órgãos. É uma doença que ocorre no mundo todo, né? Ocorre no mundo todo. Nos Estados Unidos, acomete principalmente os potros jovens, né? Na Europa quase não é observada, então a gente começa a observar ou variedades menos patogênicas distribuídas na Europa, ou um fator de resistência dos animais lá que vai favorecer o equilíbrio entre
o agente e o hospedeiro. No Brasil, a gente observa em todo o território nacional, né? Afeta os equídeos, tem um período de incubação curto, uma infecção bacteriana de ação numa mucosa, né? Então o crescimento dessa bactéria é rápido, e aí a gente vai observar período de incubação curto. Tem um curso clínico, né? O tempo de duração da doença pode variar de 2 a 4 semanas. Normalmente, animais com 4 semanas são aqueles animais com uma complicação maior, muitas vezes até com a ocorrência dos processos de linfadenopatia, né? E aí a gente mostrando novamente a questão de uma morbidade alta e uma mortalidade baixa, né? A predisposição principais são os animais jovens e de sobre-ano, né? Quem são as fontes de infecção? São os animais portadores ou os animais doentes, né? Então a gente tem aí portador, são os sadios, os assintomáticos, mas que são disseminadores da bactéria. Então nós temos animais adultos que acabam se transformando em portadores e disseminadores. E aí esses animais eles vão através da respiração, da secreção respiratória ou do pus proveniente dos abscessos, eles vão ou transmitir a doença de forma direta, com contato direto com outros animais, ou através de fômites, através da contaminação ambiental, não só de equipamentos, os próprios tratadores, né, servem como veiculadores, os estábulos, os comedouros, os bebedouros, né, os coxos, todo qualquer tipo de material e equipamento de manejo dos animais pode veicular essa bactéria, né? Então a gente vai observar a grande contaminação ambiental. Então aqui só para exemplificar, né, a tralha dos animais, se contaminados, a tralha passa de um animal para o outro e aí a gente pode transferir a bactéria de um animal para o outro. A aglomeração de animais também é um fator favorecedor, já que é uma doença de transmissão aerógena também. A gente sabe que recintos fechados, poucos ventilados, né, baias, e a aglomeração de animais vai favorecer a transmissão. Então aqui é um exemplo, né, onde o compartilhamento de bebedouros, comedouros e do ambiente acaba favorecendo a transmissão de um animal para o outro. E aqui animais jovens, né, aglomerados, a gente vê um exemplo também de fator de risco. E a questão da alimentação, né, aqui só para exemplificar. Essa é uma foto bastante significativa, né? Não é de garrotilho, é uma foto do mormo, mas a gente vê aqui um animal com secreção respiratória que vai contaminar o coxo, onde outros animais vão se alimentar dessa matéria verde aí contaminada, né? Com secreção nasal de outros animais. Então isso é um exemplo de transmissão de todo e qualquer tipo de doença respiratória, né? A contaminação ambiental, da mesma forma que aquele bebedouro, os animais estavam compartilhando o mesmo bebedouro, aqui no comedouro a gente vê, né, todo e qualquer tipo de doença respiratória pode ser transmitida por essa via. Então, como que a gente vai observar a ocorrência da doença? Nós temos os animais, os portadores, que podem ser caracterizados pelos equinos, né, introduzidos no rebanho, os equídeos, doentes com secreção respiratória. Então a introdução deles já oferece risco imediato. Nós temos o portador introduzido no rebanho, então aqueles animais que excretam a bactéria nas suas, né, nos seus fluidos respiratórios, mas não estão clinicamente manifestando a doença, né? Nós temos o portador residente, que é aquele cavalo do plantel,
que excreta, né, a bactéria e não é identificado, né? E além dos fomites contaminados em todo o ambiente de criação, né? Então, através de contato direto ou indireto com essas fontes de infecção, nós temos aí dois grupos principais que vão ser afetados, né? Um grupo de alto risco, que são aqueles animais jovens, os desmamados, de sobre-ano, e que nunca foram expostos previamente, nem expostos à doença, nem expostos a uma vacina. Então, são animais totalmente sem contato, né? Que nunca tiveram contato com essa bactéria. E o grupo de baixo risco, que são os animais previamente expostos, que já adoeceram, ou animais vacinados anteriormente, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos aí a penetração do agente via oral ou via respiratória. Então, esse agente ele vai ficar disponível ali naquela mucosa do trato, não só do trato respiratório superior, mas da orofaringe. Essa bactéria ela vai penetrar, ela vai aderir aos tecidos, né, mediadas por proteínas específicas presentes na sua superfície, e a gente vai observar a invasão tecidual, não só da própria bactéria, mas também através da ação de macrófagos, né? Então, os macrófagos protegendo o local, fagocitando, esses macrófagos eles vão introduzir essa bactéria. Só que a bactéria ela tem fator de resistência, então ela pode ficar um bom tempo dentro dos macrófagos, sendo veiculada pela linfa, né, sendo transportada pela linfa dentro dos macrófagos, sem ser destruída, sem ser digerida. Então, esse fator de resistência vai favorecer a distribuição, a dissipação dessa bactéria através da linfa. Então, essa bactéria vai chegar no linfonodo local, no linfonodo regional, e a partir daí ela vai começar a se multiplicar de forma intensa, né? Se multiplicando de forma intensa e uma alta taxa de ação celular macrofágica, né, de proteção local, a gente vai observar uma grande reação inflamatória com grande destruição tecidual local. É aí que a gente começa a observar a formação dos abscessos. Bom, tudo isso que eu falei pode acontecer como pode não acontecer, né? Então, nos casos mais brandos, mais simples do garrotilho, a gente vai observar uma inflamação, né, leve do trato respiratório superior, da mucosa respiratória, onde a gente vai observar a formação de edema, formação de secreção serosa, secreção mucosa pela narina, mas o organismo ele consegue reverter essa infecção e consegue o processo de cura, né? Ou o próprio processo de tratamento, normalmente quando um veterinário, quando um tratador, ele vê o animal já com secreção respiratória, de forma preventiva, o pessoal já aplica antibiótico. Então, esses antibióticos de largo espectro acabam colaborando, né, em cessar o processo de multiplicação e de infecção dessa bactéria. Então, já resolvendo o processo infeccioso ali, né, já logo no início da infecção. Mas caso não seja controlada, essa bactéria ela pode continuar o seu processo infeccioso, provocando lesões caracterizadas pela linfadenopatia, né? Então, esse abscesso ele pode crescer, né? Ele pode ficar pequeno e abscedar pequeno, como ele pode crescer muito e abscedar grande. Então, ele pode eliminar uma pequena quantidade de pus como uma grande quantidade de pus para o organismo, né? Então, esse patógeno ele vai entrar
vai se distribuir pelos gânglios locais, regionais, e por via sanguínea ele vai se disseminar. Se a infecção não for controlada em nível de linfonodo, né, se o tratamento não for iniciado em nível de linfonodo, quando a doença estiver no início, essa bactéria pode se generalizar, né, e acabar afetando outros órgãos e outros sistemas, né? Então, falando de forma geral, nas espécies, em outros animais e no próprio homem, a gente precisa prestar muito atenção com infecções bacterianas simples, né, provocadas por estrepto. Uma inflamação de garganta numa criança, né, ela precisa ser bem tratada. Por quê? Porque se essa bactéria ela se generalizar, ela pode se fixar não só naquelas cordoalhas tendinosas, né, das válvulas cardíacas, provocando uma endocardite bacteriana, como pode se localizar em tendões e em articulações, provocando processos artrósicos, né, artríticos. Então, esses dois processos, essas duas consequências são duas consequências tardias que não vão acontecer de forma imediata. Na clínica de pequenos animais, a gente vê muita endocardite bacteriana em cães, né? Muito provavelmente por processos infecciosos, bacterianos, que não foram adequadamente resolvidos, né? Então, essa generalização ela é comum nos estreptos, né, nas infecções estreptocócicas que não foram adequadamente resolvidas, né? Então, muita atenção para isso. Então, a gente vai ver aí, né, a formação da faringite, rinite aguda, em função da infecção local, né, do trato respiratório superior, e ocasionalmente pode causar os processos supurativos, né, em vários outros órgãos. Rim, cérebro, fígado, baço, bainhas tendinosas, articulações, coração, não está aí, né, mas eu já falei. Então, isso a gente precisa prestar bastante atenção para não deixar ocorrer esse tipo de consequência, né? Então, como a gente comentou, período de incubação curto, né? Uma bactéria de ação local, numa mucosa, então tem crescimento rápido, febre decorrente da reação inflamatória de defesa, então febre normal, né? Aquilo que a gente observa, uma febre. E aí, consequências do processo febril, né? Anorexia, apatia, isso é fruto desse processo febril. E o corrimento nasal, que vai variar de seroso a mucoso e até a purulento, né? Então, a gente pode observar essa evolução, ela é bem rápida. Tosse, ela é úmida em função da hipersecreção, a gente vai observar ali em função do edema na mucosa, né, na área da mucosa, o edema superficial, a gente vai ver uma hipersecreção. Então, a gente vai observar essa secreção nasal e a tosse, uma tosse, um ruído, um estertor bastante intenso devido ao acúmulo dessas secreções. Esse animal vai estender a cabeça para tentar facilitar, tentar desobstruir, né, a via respiratória e respirar com maior facilidade, né? E a gente pode observar, de acordo com a evolução da doença, a linfadenite, né, dos linfonodos, principalmente os submandibulares, os retrofaríngeos, mas não somente esses, a gente tem outros linfonodos que podem ser afetados. Então, eles estarão quentes, infartados e doloridos, né? Então, é uma ocorrência frequente nos animais com garrotilho. Então, aqui para exemplificar o corrimento mucopurulento, né, da secreção ocular, animal de cabeça baixa, com secreção respiratória, apático,
aqui só demonstrando secreção respiratória. Esse animal não tem nada, na verdade é um animal muito bonito, mas eu quis colocar ele aqui só como um exemplo de pescoço estendido, né? Se fosse para a gente falar de desobstrução das vias respiratórias, para facilitar a respiração. Então, a redução na ingestão, ela ocorre, né? Então, são fatos, são ocorrências corriqueiras, né? Então, a gente vê o infartamento do submandibular aqui, olha só, trofaríngeo, é bem infartado também, e a gente consegue retirar uma quantidade bastante grande de pus. Então, olha só, o infartamento. Depois a gente fala de tratamento, né? Como lidar com essa linfadenopatia. Então, secreção mucopurulenta, né? Saindo pelas narinas. Isso acontece só no garrotilho? Não, acontece em infecções virais também, né? Infecções virais, a gente tem as bactérias oportunistas do sistema respiratório que vão, o combate dessas bactérias vão provocar a formação de pus também e essa secreção purulenta, né, nos animais. Então, aqui mais exemplos, e aqui um exemplo, né, de uma supuração de um linfonodo na região da têmpora do animal, né? Então, a gente vê que são diferentes linfonodos, diferentes possibilidades, tudo vai depender da evolução da doença, né? Então, olha aqui, a supuração, o sangue e secreção escorrendo, né? Aqui não dá para ver, a imagem está muito escura. E mostrando, né, olha só, a ruptura dos linfonodos. Então, a reação inflamatória ela é tão intensa no local que ela, né, a gente sabe que uma reação inflamatória ela altera a circulação local pela formação de um edema intenso. E esse edema pode provocar a redução do fluxo sanguíneo local, provocando necrose tecidual local. Então, isso é uma ocorrência corriqueira. Então, né, fazendo uma boa higienização, desinfecção local, né, o uso de produtos adequados para estimular a granulação aqui, a gente vai ver um bom processo cicatricial, isso daqui vai se recuperar fácil, né? Macroscopicamente, o que a gente vai observar como lesões, né? Então, a inflamação e o edema do trato respiratório superior, o infartamento e abscedação de linfonodos. Então, a gente fica repetindo, mas é que a gente vai organizando, né, de forma didática, tópico por tópico, né? Então, as lesões macroscópicas, a gente vai observar isso, mas a formação dos focos purulentos disseminados em diferentes órgãos, né? A gente vai observar? Não, a gente pode observar, dependendo da evolução do caso. E as consequências, né, inflamatórias que vão acontecer de forma aguda ou crônica de todos os órgãos e cavidades do organismo, e principalmente a bolsa gutural, né? A gente vai ter aí, a gente pode observar um empiema da bolsa gutural, né? Então, uma coleção muito grande de pus obstruindo aquele órgão, e vai ter a sua consequência. E os processos artríticos decorrentes, né, dessa disseminação. Quais são as sequelas da ocorrência, né, intensa ou de uma ocorrência aguda do garrotilho, né? Paralisia do nervo laríngeo recorrente, então cordas vocais vão ficar flácidas e a gente vai caracterizar aquele animal como um cavalo roncador, né? Fazendo barulho característico. Pode acontecer paralisia do nervo facial, pode acontecer o empiema das bolsas guturais, tem uma foto aqui para frente que eu vou mostrar para vocês. Púrpura hemorrágica, né, que são lesões inflamatórias dérmicas por todo o corpo do animal e com característica hemorrágica. Então, a gente pode observar hemorragias petequiais ou sufusões pela pele do animal, né? Então, isso é provocada pela infecção pelo Streptococcus, infecção e disseminação, né?
E esses abscessos bastardos que a gente chama, né? Então é o desenvolvimento de focos bacterianos em diferentes órgãos, em diferentes localidades. A gente vai chamar de abscessos bastardos, né? E a miocardite, como a gente já comentou. Então, uma bolsa gutural, né, repleta de pus, né, caracterizando o empiema da bolsa. Né? Olha só, um submandibular infartado bem grande, né? Então, esse animal aqui, com certeza, não só essa lesão ele vai apresentar, mas muitas vezes um animal desse tem pouca resistência e a gente vai observar o infartamento de outros linfonodos e consequências, né, tardias ainda. Então, olha só, os abscessos bastardos, né, em outras localizações. E como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Bom, o diagnóstico clínico, ele é presuntivo. Por que ele é presuntivo? Muitas doenças podem apresentar corrimento nasal, muco purulento, outras doenças podem acontecer, provocar febre, outras doenças podem provocar linfadenopatia. Então, é assim, ela pode ser confundida com outras doenças. Mas o garrotilho, a partir das características epidemiológicas dessa ocorrência, ou seja, número de animais acometidos, idade desses animais, época, né, depois de chuva, depois da introdução de algum animal, a gente já vai direcionando esse conhecimento, essa informação, e a gente pode inferir que isso seja garrotilho sem a necessidade de fazer um diagnóstico etiológico mais aprofundado. Então, a aplicação medicamentosa, né, o tratamento medicamentoso já vai controlar a situação e praticamente o diagnóstico ele é feito pelo diagnóstico medicamentoso, né, pelo tratamento. Então, as manifestações clínicas, claro, têm que ser avaliadas, o quadro anatomopatológico, né, de infartamento, de abscedação, ou às vezes até de necrópsia de alguns outros animais, né, eles têm que ser característicos. Então, o que vai caracterizar bem é essa inflamação purulenta e aguda do trato respiratório superior. O diagnóstico definitivo é o isolamento ou a detecção da bactéria, né, do DNA dessa bactéria, através de técnicas moleculares como o PCR. Então, a cultura tem, o isolamento tem 60% de eficiência, né, na identificação, né, dessa bactéria, que às vezes a gente tem secreções muito contaminadas com a presença de outras bactérias que podem interferir bastante no isolamento e dificultar o isolamento. E no PCR a gente vai ter uma eficiência de mais de 90% no diagnóstico. Então, aqui só mostrando, né, o uso de um swab, né, para coleta de material, para o isolamento e para o PCR. Então, esse é um swab já bem antigo, né? Então, hoje nós temos swabs menores, estéreis, mas bem estruturados e que a gente consegue enviar, né, para o laboratório de uma forma mais tranquila, né? Então, a gente, né, já falou a respeito da característica da secreção e a análise, né, do sangue pode trazer para a gente uma informação mais acertada a respeito se é uma infecção bacteriana, né, ou é uma infecção viral que está comprometendo o trato respiratório. Né? Então, em infecções bacterianas, a gente vai observar leucocitose, na infecção viral, leucopenia. Né? Então, isso a gente vai, de forma bastante simples e rápida, a gente consegue diferenciar. E na prevenção, o que a gente pode falar a respeito da prevenção? Então, nós podemos dividir ações preventivas em 4 blocos, relacionados ao manejo dos animais, à vacinação, ao isolamento e à identificação da fonte de infecção. Então,
Muitas vezes a identificação da fonte de infecção ela é complicada, é muito difícil. Como é que nós vamos identificar um portador residente? Como é que nós vamos identificar, vamos fazer exame de todo mundo, mas se a bactéria ela for estiver presente de forma corriqueira no trato respiratório, então todos vão ter, né? A única coisa é que a gente não vai saber quem é o cara que elimina grande quantidade de bactéria, né? Então, o portador residente é um pouco mais difícil, né, da gente identificar, mas os animais que entram na propriedade, os animais que são introduzidos, a gente sempre costuma dizer, né, como é que uma doença entra num plantel, né, como é que uma doença chega numa propriedade? É pela porteira, né? Principalmente pela introdução de animais no plantel. Então, muito cuidado, a gente vai falar, né, a respeito de animais que entram, né, nos próximos itens falando de isolamento. E os fômites contaminados, né? Então, 20% dos animais que já adoeceram, eles se transformam em portadores, né, e disseminadores. Falando do isolamento, né, então todos os animais que entram na propriedade precisam ficar quarentenados, né, pelo menos aí 4 semanas. A gente está falando de animais que são introduzidos de forma definitiva na propriedade, né? Então, animais de passagem, às vezes a gente tem propriedades aras ou hípicas, né, ou entidades de esporte, etc., que tem muito trânsito de animais. Então, assim, fica um pouco mais difícil da gente fazer o controle desses locais. Então, a gente vai ter que fazer bem o controle ambiental, da higienização, desinfecção, de fômites, de ambientes, etc. Porque, realmente, o isolamento fica muito difícil. Então, fazer uma rigorosa observação desses animais, não só na chegada, mas durante o isolamento. Se for animais que vão permanecer no plantel, a gente faz uma vacinação prévia quando está adquirindo esses animais. Então, já introduzem esses animais já vacinados, né? Então, o manejo sempre priorizando a higiene do ambiente, a higiene dos objetos, né? Isolar os potros dos animais adultos, né? Então, principalmente naquelas propriedades com grande trânsito. Falar, professor, mas isso é muito difícil de acontecer nas propriedades rurais. Com certeza, eu também acho, mas a gente sabe que animais de alto valor, aras bem estruturados, têm as suas áreas de isolamento, têm as suas áreas de quarentena, né? Que a gente vai chamar de quarentenário. Né? Então, tudo depende do interesse do proprietário em manter, né, o seu plantel protegido, não só do garrotilho, mas de outras doenças, né? Então, com a construção de uma área isolada, de um quarentenário dentro da propriedade, né? Reduzir a lotação, a gente viu que a aglomeração é um fator favorecedor da ocorrência de doenças respiratórias, e reduzir a afluência, né, de animais. Então, reduzir o trânsito de animais nessa propriedade. Então, com relação à vacina, a vacina é bastante importante e principalmente, né, vacinas que induzem a formação de IgA, que é a imunidade local. Né? Como é uma bactéria de ação na mucosa, de ação local principalmente, então são as IgAs que devem ser estimuladas para a gente ter proteção na porta de entrada dessa bactéria no organismo. As IgGs, quando presentes, elas não afetam muito, né? A não ser quando acontece generalização. Aí a gente pode ter um pouco mais de eficiência da presença de IgGs, mas a imunoglobulina principal que deve ser estimulada a sua produção são as IgAs, né? Então, aonde que a gente vai fazer essa vacinação? Em áreas de alto risco, né? Principalmente vacinando os potros, os animais de sobriano, né? Então, todos aqueles animais suscetíveis, né? Então, os animais que a gente vai classificar que são os animais de risco para a ocorrência
do garrotilho. Então, animais que entram para residir na propriedade também devem ser vacinados, como a gente já comentou anteriormente, né? E o tratamento? Bom, aí a gente tem duas vertentes, né, de pensamento. Quem trabalha com cavalos vai fazer o tratamento assim, pode fazer de forma totalmente diferente do que eu vou falar agora. Então a gente meio que tem que reunir de forma didática, né, linhas de ações. Nós temos o grupo de veterinários que já utilizam antibióticos, não importa a fase da doença, já trata com antibióticos, e nós temos grupos de veterinários que, se houver a formação de abscessos, né, linfadenopatia, não se faz o tratamento com antibiótico. Se resolve a linfadenopatia, se faz a curetagem e o curativo, né, adequado nessas lesões, e que esse animal ele já vai criar uma resistência e vai a partir do momento que se resolve, né, essa lesão no linfonodo, esse animal ele já evolui para a cura de forma rápida. Então, são duas linhas de pensamento diferentes, né? Então, ou a gente faz, né, antibiótico terapia, ou a gente faz o tratamento, né, das lesões nos linfonodos. Então, a gente vai fazer aí, né, o uso de pomadas rubefacientes, né? Eu juro que eu tive que procurar no dicionário o que era isso, né? Então, são aquelas pomadas que melhoram o fluxo de sangue local e deixam o local avermelhado. Isso vai facilitar a drenagem, né, a supuração desse linfonodo e a drenagem desse linfonodo. Então, quanto mais rápido for drenado esse linfonodo, esse pus, mais rápido vai ser a cura desse animal, né? Então, a gente já tem aquela experiência, a gente, quando trata de animais com linfadenite, assim, logo depois que a gente expurga esse pus do linfonodo, o animal se recupera rápido. A febre para, esse animal ele volta a se recompor, né? Por isso dessas duas linhagens de pensamento, né? E a gente vai fazer a curetagem química, né? A limpeza dessa lesão, né, com produtos antissépticos para promover não só a desinfecção local, como estimular a cicatrização. Então, o prognóstico da doença. Quando ele é diagnosticado e tratado, né, esse processo for diagnosticado e tratado de forma rápida, o prognóstico é favorável, super tranquilo. Agora, se o animal ele não é diagnosticado, ele não é tratado e a infecção evolui, a gente pode ter aí, né, o comprometimento pulmonar, e esse animal ele pode morrer por asfixia, pode morrer por pneumonia, né? Por decorrência das pneumonias muito produtivas, né? Com muita secreção que pode matar esse animal por sufocamento, né? Além das paralisias musculares e nervosas decorrente das ações dessas bactérias em diferentes partes do corpo, né? Então, a partir do momento que a gente chega no Aras para trabalhar, a gente precisa fazer um levantamento das ocorrências para saber se ali é um local com ocorrência, se na região tem ocorrência, qual a característica, né, se já aconteceu em surtos ou formas isoladas, para a gente saber, né, aquilo que a gente espera e como a gente vai lidar com a situação. Tem a questão do controle do trânsito de animais, se esses animais chegarem na propriedade, que eles fiquem isolados numa área diferente dos animais moradores, né, dos animais fixos, então que eles não sejam misturados, porque senão a gente vai ficar toda hora expondo o plantel a animais externos, né, sempre prestando atenção
no comportamento e todo e qualquer tipo de sinal clínico compatível, não só nos animais que entram, como nos animais residentes, né? Tratar e vacinar de forma adequada, né? Então, diagnosticar e tratar e fazer a vacinação nos animais de grupo de risco sempre que possível e necessário, né? Então, é uma doença que ela não compromete demais, mas se não for trabalhada de forma adequada, ela vai causar prejuízo sim ali para aquele criador, né? A gente pode confundir essa doença com outras viroses que comprometem o sistema respiratório, como a própria influenza, né? As rinoviroses, as rinopneumonites. Então, a gente precisa estar ligados, né? Estar atentos à forma de ocorrência dessa doença, muitas vezes em surtos, muitas vezes com a ocorrência concomitante de abortos, então a gente já vai desconfiar de outras doenças, né? Ou propriamente dita com o mormo, né? Então o mormo, quando apresenta lesões também em linfonodos, pode confundir com o garrotilho, né? E principalmente equinos que têm o mormo na sua forma mais branda, eles vão confundir muito com o garrotilho, principalmente por causa da secreção nasal purulenta, né? Então, o bate-papo a respeito de garrotilho fica por aqui, né? Eu desejo a vocês um bom estudo.